senhoras, senhores, espíritas ou não, internautas, idosos, jovens, sejam qual for a sua filosofia religiosa, você é muito bem-vindo a este canal. Recebam de Deus toda a paz e toda a luz. Estamos aqui mais uma vez apenas para agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por mais desta oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre Jesus, pois ele mesmo disse: onde estivesse 2 ou mais pessoas em seu nome, ele estaria presente. E com certeza nós somos mais do que 2 pessoas. Estamos aqui também para agradecer aos amigos espirituais, nossos mentores, nossos colaboradores, que nos orientam, nos encaminham para o melhor caminho e nos protege, nos perfumando, preparando o ambiente para que nada venha prejudicar esse nosso trabalho. E principalmente a você, pela sua paciência, pela sua visualização e principalmente pelos seus comentários. Nós estamos aqui para lermos um trecho do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos na questão de número 30 e vamos até número 34. Peço a todos que tenham um pouco mais de paciência com este velho, pois vai criando algumas dificuldades que nós com certeza vamos corrigir. A questão de número 30 é: será útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, nossa insistência em persuadi-lo o leva a crer na sua importância pessoal, que é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não se convence pelo raciocínio nem pelos fatos deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Devemos deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Há muita gente que só deseja receber a luz, para estarmos perdendo tempo com os que repelem. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo destes, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. Ao verdadeiro espírita nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Esta é a sua missão e é nela encontrará verdadeira satisfação. O Espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força da circunstância. E porque todos torna felizes aquele que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoando ao seu redor, entre os seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a calar ou a se renderem.
31. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se faz nas ciências ordinárias, seria necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem produzir-se, a começar dos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complicados. Ora, isso é impossível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de química, de biologia ou física ou química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, e quase sempre se consegue determinar os efeitos. No espiritismo, tem-se de lidar com inteligências dotadas de liberdade e que provam, a cada instante, não estarem sujeitas aos nossos caprichos. É necessário, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los na ocorrência. Por isso, declaramos energicamente que todo aquele que se vangloriar de obtê-los, a vontade não passa de ignorante ou impostor. Eis porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. É mesmo ilógico supor que os espíritos se entreguem a exibições e se submetam a pesquisas como objeto de curiosidade. Os fenômenos, por isso mesmo, podem não ocorrer quando mais os desejamos, ou apresentar-se de maneira muito diversa do que pretendíamos. Acrescentemos ainda que, para obtê-los, necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais que variam ao infinito, segundo a aptidão de cada indivíduo. Ora, sendo extremamente raro que uma pessoa tenha todas as aptidões, a dificuldade aumenta, pois seria necessário dispormos sempre de uma verdadeira coleção de médios, o que não é possível. É muito simples o meio de evitar esses inconvenientes. Basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão que possa surpreender-nos. E ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Desde que nos ocupamos de espiritismo, foram tantas as pessoas que nos acompanharam que seria difícil presenciar o seu número. Entre elas, quantas permaneceram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais evidentes, só se convencendo mais tarde através de uma explicação racional. Quantas outras foram predispostas a aceitar por meio do raciocínio, e quantas, afinal, acreditaram sem nada terem visto, levadas unicamente pela compreensão. Falamos, portanto, por experiência, e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. É o que seguimos em nossas lições, do que só temos que nos felicitar. 32. O ensino prévio da teoria tem ainda a vantagem de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que se inicia vendo uma mesa girar ou bater pode inclinar-se à zombaria, porque dificilmente imaginaria que de uma mesa possa sair uma doutrina
regeneradora da humanidade. Acentuamos sempre que os que creem sem ter visto, porque leram e compreenderam, ao invés de superficiais, são os mais ponderados, ligando-se mais ao fundo que à forma. O aspecto filosófico é para eles o principal e os fenômenos propriamente ditos são apenas o acessório. Chegam mesmo a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso essa filosofia deixaria de ser a única que resolve tantos problemas até hoje insolúveis. A única que oferece ao passado e ao futuro humano a teoria mais racional. Preferem assim uma doutrina que realmente explica, aquela que nada explicam ou que explicam mal? Quem refletir a respeito compreenderá claramente que se pode fazer abstração das manifestações, sem que a doutrina tenha por isso de desaparecer. As manifestações corroboram, a confirmam, mas não constituem um fundamento essencial. O observador sério não as repele, mas espera as circunstâncias favoráveis para observá-las. A prova disso é que antes de ouvirem falar das manifestações, muitas pessoas tiveram a intuição dessa doutrina, que veio apenas corporificar num conjunto as suas ideias. 33. Aliás, não seria certo dizer que aos que começam pela teoria faltam as observações práticas. Eles as possuem. Pelo contrário, e certamente mais valiosa aos seus olhos que as produzidas na experiência. São os fatos numerosos de manifestações espontâneas, de que trataremos nos capítulos seguintes. São poucas as pessoas que não as conhecem, ao menos para ouvir dizer, e muitas as que as obtiveram sem prestar-lhe a devida atenção. A teoria vem lhe dar explicação, e consideramos esses fatos de grande importância. Quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode atribuir-lhe qualquer preparação ou conivência se os fenômenos provocados não existissem. Nem por isso os espontâneos deixariam de existir e seu espiritismo só servisse para dar-lhes uma explicação racional. Isto já seria bastante. Assim, a maioria dos que leem previamente preferem os princípios a esses fatos, que são para eles uma confirmação da teoria. 34. Seria absurdo supor que aconselhamos a negligenciar os fatos, pois foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que isso nos custou um trabalho assíduo de muitos anos e milhares de observações, mas desde que os fatos nos serviram e servem diariamente, seríamos incoerentes se lhes contestássemos a importância. Sobretudo agora que fazemos um livro para ensinar como conhecê-los. Sustentamos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para levar à convicção, que uma explicação prévia, afastando as prevenções e mostrando que eles não são absurdos, predispõe a aceitá-los. Isso é tão certo que de 10 pessoas estranhas ao assunto que assistam a uma sessão de experimentação das mais satisfatórias para os adeptos, 9 sairão sem convencer-se e algumas delas ainda mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Acontecerá o contrário com as que puderam informar-se dos fatos por um conhecimento teórico antecipado. Perdão.
Para essas, esse conhecimento servirá de controle e nada as surpreenderá, nem mesmo o insucesso, pois saberão em que as condições e os fatos se produzem e que não se lhe deve pedir o que eles não podem dar. A compreensão prévia dos fatos torna-as capazes de perceber todas as dificuldades, mas também de captar uma infinidade de pormenores, de nuances, quase sempre muito sutis, que serão para elas elementos de convicção que escapam ao observador ignorante. São esses os motivos que nos levam a só admitir nossas sessões experimentais pessoas suficientemente preparadas para compreender o que se passa, pois sabemos que as outras perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. 35. Para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares através de nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Número 1. O que é o Espiritismo? Essa brochura de apenas uma centena de páginas apresenta uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita. Uma visão geral que permite abranger o conjunto dos quadros restritos. Em poucas palavras, você percebe o seu objetivo e você pode julgar o seu alcance. Além disso, apresentam as principais perguntas ou objeções que as pessoas novatas costumam fazer. Essa primeira leitura, que exige pouco tempo, é uma introdução que facilita o estudo mais profundo. Perdão. Número 2. O Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa, ditada pelos Espíritos com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É o destino do homem desvelado. A iniciação ao conhecimento da natureza dos espíritos e o mistério da vida de além-túmulo. Lendo-os, compreende que o espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo frívolo. 3. O Livro dos Médiuns, destinado a orientar na prática das manifestações, proporcionando o conhecimento dos médiuns mais apropriados do que comunicarmos com os espíritos. É um guia para os médiuns e para os evocadores. É o complemento do Livro dos Espíritos. 4. A Revista Espírita. Uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes e que representa, de alguma maneira, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e mais compreensível, sobretudo após a leitura de O Livro dos Espíritos. Isso no que nos concerne para os que desejam conhecer completamente uma ciência, devem ler necessariamente tudo o que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas e as apologias, iniciar-se nas diferentes sistemas, a fim de poder julgar pela comparação. Neste particular, não indicamos nem criticamos nenhuma obra, pois não queremos influir em nada na opinião que se possa formar. Levando nossa pedra ao edifício, tomamos apenas o nosso lugar. Não nos cabe ser ao mesmo tempo juiz e parte. Não temos a pretensão ridícula de ser o único a dispensar a luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Allan Kardec.
Livro dos Médiuns. Caso você tenha ficado interessado, é muito simples. Baixe em PDF no seu celular, no seu tablet ou mesmo no seu computador o livro dos médiuns. E assim estudaremos juntos. Quero, mais uma vez, fazer um brinde à sua saúde, à sua luz, à sua e a de seus familiares. Desejo a você muita paz, muita luz, muita saúde, muito amor e muito trabalho para todos nós. Convida 20, jamais Covid-19. A sua saúde. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Uma coisinha. Hoje é segunda-feira. É vida que segue.